Então, a última parte dessa sequência de texto SQL é a gente mudar o disco e falar de texto SQL conversacional, ou seja, interfaces conversacionais para acessar bancos de dados. Não é um chatbot simplesinho, uma coisa mais complicada para acessar bancos de dados. Aqui eu vou pegar dois exemplos. Ah, um exemplo que usa conversação com um usuário para é, resolver ambiguidades, e o outro é uma interface conversacional mesmo. Claro que existem bancos de dados, benchmarks para interfaces conversacionais, e aqui estou citando duas só, são duas geradas a partir do Spider 1.0, e espantosamente eles usaram pessoas para fazer isso. Existem outros benchmarks também gerados de uma maneira manual. Bom, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês também é do VLDB, embora esteja aqui dezembro de 2024, esse paper foi apresentado no VLDB agora de agosto de 2025. Isso aqui é a revista onde esse paper aqui apareceu. O mecanismo de publicação do VLDB é um pouquinho mais complicado. O que esse Interact, com esse nome estranhíssimo, estava tentando fazer? Uma coisa bem óbvia. O, um dos piores problemas da história de gerar SQL é você errar na fase de schema link. Se você erra as tabelas e as colunas que você vai usar, o resto é claro que vai estar errado. E frequentemente esse erro inicial tem a ver com a ambiguidade da pergunta ou a ambiguidade das tabelas. Então, em vez de tentar ficar adivinhando como é que a gente vai resolver as ambiguidades, que tal a gente perguntar aos usuários? As ambiguidades podem surgir de fontes completamente diferentes. Eles classificaram as ambiguidades em quatro tipos diferentes. Ambiguidade pelo nome da coluna. Quando o usuário pergunta por posição dentro de um ranking, aquela posição dentro do ranking pode sair de alguma nota que alguém deu, que nota é uma coluna dessa tabela daqui, ou pode sair de uma outra coluna desta mesma tabela, chamada categoria. Então, se a ideia de posição pode ser mapeada em colunas diferentes, não é claro exatamente que o usuário quer dizer com posição. Então, em vez de ficar tentando adivinhar se é uma ou outra coluna, pergunta ao usuário qual das duas ele de fato está se referindo. A outra questão é o oposto. Como é que deve ser a saída da pergunta? Se você pergunta pelas estatísticas de download para cada ano, a saída deve incluir só a estatística de download ou deve incluir também o ano? Intuitivamente, aparentemente, você deveria incluir o ano. Mas não é claro, estritamente falando, o usuário só está perguntando pela estatística de download, não está pedindo para colocar o ano junto. Então é bom a gente perguntar o que ele quer ver. Tá? E a outra é bem parecida. Na verdade, é quando é a própria consulta ambígua, né? Você quer classificar o artista mais produtivo de qual forma? Você quer pelo número de entradas no banco de dados ou pelo total de downloads? Não sei, né? Você tem que perguntar ao usuário o que ele quer dizer com um artista mais produtivo, sobre que aspecto aquele artista é mais produtivo. Então, essas coisas daqui são bastante óbvias. A última também, quando você pergunta por alguma coisa no Texas, você no banco de dados está Texas por extenso ou está só a sigla do estado? Qual das duas coisas você quer? Ou qual das duas coisas você acha que está no banco de dados? E quando você fala de Campfire, do objeto em si que você está interessado, é um exact match, exatamente escrito Campfire, ou Campfire aparece na descrição do campo. Isso aqui são coisas que você deveria perguntar
ao usuário, todos esses casos coloridos aqui, o que exatamente ele está querendo dizer, em vez de tentar adivinhar e produzir uma resposta errada. Bom, eles fazem essa classificação, né, de uma forma bem simples, né? Eles geram um SQL, executam o SQL, mostram para o usuário a tabela em si, explicam, ó, isso aqui foi o que eu sintetizei, isso aqui é a resposta da tabela. E aí, se tiver alguma ambiguidade mais séria, pergunta ao usuário o que, que ele queria dizer. Ponto interessante desse paper é só esse passo 5. É como é que eles geram a pergunta para o usuário. Eles geram, na verdade, uma pergunta em múltipla escolha. E o usuário só tem que marcar na múltipla escolha. Então, o truque todo desse paper é como gerar essa pergunta em múltipla escolha. Espantosamente, o paper inteiro é baseado simplesmente em prompts com exemplos. É few shot learning. Todos esses passos aqui, detectar qualificação, ambiguidade, perguntar ao usuário, gerar múltipla escolha, tudo isso é passando exemplos, meia dúzia de exemplos, para a LLM gerar o feedback, ou como é que ela vai detectar ambiguidades. O paper é bem documentado nesse aqui no GitHub, aqui tem tudo o que é mencionado no paper, inclusive os prompts, os exemplos, os dados, tudo. O que é interessante é olhar os prompts e perceber que, no fundo, não tem nada misterioso, é few shot learning direto. E o pulo do gato é se comunicar com o usuário através de uma múltipla escolha, uma coisa bem simples, não é nada muito complicado, não. E se o usuário responder, ele tem que regerar a consulta e fica nesse loop aqui. Bom, tem uma coisa interessante. Testar uma coisa dessas é um abacaxi de todo tamanho. Porque se você está perguntando ao usuário, e o usuário tem que responder uma múltipla escolha, se você for testar isso daí, você não vai ficar com uma pessoa lá interagindo com a ferramenta durante o teste. Você tem que fazer uma, um framework de teste. O que eles fizeram é um agente que simula o usuário. Como é que o agente simula o usuário? O agente recebe a múltipla escolha, ele sabe qual é a pergunta que gerou aquela múltipla escolha, e o agente sabe qual é o golden standard, qual é a consulta que tem que ser gerada. Então, o agente julga, com base na consulta que tem que ser gerada, na pergunta em linguagem natural e na múltipla escolha, qual múltipla escolha deve ser marcada. Bom, coisa estranha. Não, não é estranha, porque o oráculo que simula o usuário, ele tem uma informação que a ferramenta não tem. A informação é o Golden Standard. Então, dá para a gente ter uma sequência de perguntas com o Golden Standard que tem que ser atingido, simular submetendo a consulta para a ferramenta, vendo qual é a múltipla escolha que a ferramenta gera, e aí o oráculo marca uma múltipla escolha e fica nesse loop. Então, o oráculo, como o nome diz, né? Ele simula o usuário simplesmente porque ele sabe qual é a resposta pretendida. Isso é o segundo ponto interessante do paper. O primeiro é gerar múltipla escolha. O segundo é como é que a gente testa. Como é que a gente testa não é nada óbvio. E aí tem uns resultados aqui onde eles mostram que eles têm um ganho. O ganho não é muito grande, mas eles têm um ganho, né? O baseline é uma ferramenta que não usa múltipla escolha e eles usam tanto o BERT, que a gente já falou um monte de vezes, como aquele Kaggle DBMS, que é aquele banco de dados, aquele benchmark com 8 bancos de dados diferentes. Entre o baseline e o que eles obtêm, na melhor das hipóteses, tem um ganho aqui bem razoável, em torno de 20%. E aqui melhora um pouco se você aumenta
um número de exemplos, mas não muito, né? A diferença é bastante pequena. Bom, aqui é com um turbo 3.5, aqui é com 4. Aí eu pergunto por que eles estão usando isso. Lembre-se que esse paper aqui ele foi escrito há mais de um ano atrás. Ele deve ter sido escrito no final de 2023, na verdade, para ter sido apresentado no VLDB de 2025. Então, esses papers sempre têm esse pequeno detalhe que eles, na hora que são publicados, eles estão bastante atrasados com relação ao modelo que foi usado para teste. Mas eles têm algum ganho. São esses resultados aqui entre parênteses, né? É suficiente para ter sido aceito no VLDB, que é a conferência mais difícil de banco de dados que tem para ter paper aceito. Então, aqui é a ambiguidade. Vamos conversar com o usuário para resolver a ambiguidade. É bem óbvio isso, mas o pulo do gato foi as perguntas serem em múltipla escolha. Agora, deixa eu comentar com vocês a dissertação do Matheus, que foi defendida no começo do ano. O que a gente andou fazendo? Bom, um diálogo com o usuário agora é alguma coisa com isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, pode ter uma pergunta, você quer uma pergunta completa, você quer saber a lista dos maiores aeroportos do mundo. Aí o sistema pega isso daqui e responde. Então, essa pergunta a verdinha aqui seria exatamente texto SQL, não tem dificuldade nenhuma. A segunda começa aqui na linha 4, e pergunta, agora me mostre as fronteiras desses países. Bom, que países são esses? São os países que vieram na resposta da primeira consulta. Então, essa consulta, essa pergunta da linha 4 e 5, não é uma pergunta completa, é uma pergunta que depende do contexto levantado ou definido pela primeira consulta. Então, quando a gente fala de diálogo, é diálogo nesse sentido. Cada interação com a ferramenta não necessariamente define uma pergunta completa. Mas, além disso, você pode mudar o contexto. Aqui você está falando de aeroporto, né? Isso aqui é um diálogo bem simples, né? Então, agora você diz o seguinte, agora eu vou mudar de foco. Agora eu quero falar do Rio de Janeiro. Bom, aí se você estiver usando lá o Mondial, essa modificação de contexto aqui é ambígua. Existem vários locais no mundo chamados Rio de Janeiro. Então, você pergunta ao usuário para desambiguar, no sentido do que eu falei antes, né? O que ele quer dizer com Rio de Janeiro? Quer dizer a cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, capital do estado de Mineiro, blá, 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 ou seja, onde nós estamos. Então, agora, nesse passo aqui, de 7 a 11, eu mudei o contexto e eu defini precisamente que o contexto agora é a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu posso submeter uma consulta parcial. Qual é a população? Não preciso dizer que é a população da cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Eu só digo qual é a população, porque o contexto agora já foi definido. E aí a resposta vem. Então, quando a gente está falando de diálogos aqui, a gente tem esses pequenos detalhes que as perguntas podem não ser completas. As perguntas podem depender de um contexto anterior. E o usuário pode explicitamente mudar esse contexto. Então, diálogo, quando a gente está falando de banco de dados, é uma coisa um pouco mais expressiva, né? Bom, como é que a gente pode endereçar isso? Bom, a gente pode separar a discussão em duas partes. Uma que é controle do diálogo em si, que tem uma memória para descobrir qual é o contexto, né? E alguma forma de interagir com o usuário. De uma ferramenta que, na verdade, faz a tarefa de traduzir de texto de sentença de linguagem natural para SQL. Agora, essa ferramenta aqui vai receber sempre perguntas completas. Ela não tem capacidade de completar consulta nenhuma. Quem vai completar a consulta é o agente de diálogo. Então, isso aqui pode ser um tanto mais complicado do que eu estou mostrando para vocês, mas, em princípio, é separar o controle do diálogo de uma ferramenta para gerar SQL. Tá? Bom, aí vem de novo o problema. Legal. Como é que eu testo uma coisa dessas? Não é uma sequência de perguntas que eu executo cada pergunta e ver se a ferramenta respondeu certo. Não é isso. É um problema parecido com o Interact.
eu tenho que simular o usuário. Então, para testar uma ferramenta que, na verdade, implementa uma interface conversacional para um banco de dados, eu tenho que simular o usuário. Como é que eu faço isso? Aí eu tenho um agente específico que gera diálogos. Eu gero automaticamente aqueles diálogos com consultas parciais, etc. e tal. Então, tem um sujeito aqui específico para gerar os diálogos. E um segundo agente, que é parecido com a história do Interact, que ele vai pegando o que está nesse diálogo simulado, submetendo para a ferramenta e julgando a resposta da ferramenta. Então, o problema não é tanto criar a interface conversacional de banco de dados, mas é como é que a gente vai testar isso. Testar isso é bem chato, né? Então, a gente tem dois agentes específicos, um que gera massa de testes e outro que avalia a ferramenta. E esse sujeito que gera massa de testes, ele gera uma massa de testes específica para o banco de dados. Não é um benchmark genérico. Você tem um banco de dados e eu vou querer saber qual é o comportamento da interface conversacional naquele banco de dados. Então, eu gero uma massa de teste específica para aquele banco de dados e aplico essa massa de dados específica para o meu agente conversacional. Então, esse cara daqui é tão importante quanto esse daqui. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas, no fundo, o que o agente de avaliação faz é pegar um diálogo sintético desses, pega cada interação, submete à interface, vê qual é a resposta, avalia a resposta. Se o diálogo não chegou ao fim, ele volta e pega outra interação com o usuário e fica nesse loop até que a gente consome completamente o diálogo sintético. E, nesse momento, essa agente de avaliação pode computar algumas métricas. Por exemplo, quantas vezes eu tive que interagir com um usuário e acertar. Lembra que as perguntas são parciais, tem mudança de contexto e tal. Se não tiver uma memória no agente de diálogo, a gente erra bastante. Erra quase 40% das vezes. Se a gente tiver uma memória nessa implementação da interface conversacional, eu sempre acerto. Outra questão é quanto eu acerto do SQL. Bom, isso não tem nada a ver com a gente conversacional, tem a ver com a ferramenta de SQL. Então, isso aqui é simplesmente é, a taxa de acerto típica de uma dessas ferramentas boas. Se eu errar a tradução de SQL, a tradução não, a completar a pergunta do usuário, o SQL vai estar errado. Então, isso aqui é muito baixo por consequência do erro em cima. Tá? Quantas vezes eu acertei o que o usuário queria dizer? Quantas vezes eu precisei interagir com o usuário para clarificar a pergunta? Então, isso aqui são métricas perfeitamente bem definidas para ver a qualidade da ferramenta de implementação do conversa com banco de dados. E que essa ferramenta de avaliação computa automaticamente. Tá? Bom, então, no fundo, o que eu estou dizendo para vocês é que a história do text-to-SQL, seja sob forma de agentes ou aquela forma mais simples que eu comecei a apresentação, é interessante. Só que a gente deveria lançar a mão de diálogo com o usuário, né? A parte toda de você resolver ambiguidades é pouco razoável que você consiga fazer isso sem interagir com o usuário. A segunda questão é que, já que você está interagindo com o usuário não precisa especificar completamente a pergunta. A pergunta pode ser consequência de um fluxo de interações com o banco de dados. Isso torna as coisas bem convenientes. Então, no fundo, se você pensarem um pouco, é legal ter uma ferramenta text-to-SQL, sim, mas é muito melhor a gente ter uma interface conversacional que faça uso de uma dessas ferramentas.
O problema de avaliação dessas ferramentas conversacionais é muito mais chato do que a avaliação de uma ferramenta text-to-SQL. Então, a gente tem que fazer alguma coisa espertinha. Essa coisa espertinha é ter um agente que simula um usuário, né? É, se a gente vai poder fazer isso, sim, a gente vai poder fazer isso de testar a interface partindo de algum banco de dados que você quer verificar se a interface que você pretende implementar de fato funciona bem e ter um outro agente que gera esses benchmarks sintéticos, né? Então, são duas coisas diferentes. Uma é gerar um diálogo sintético para estressar a interface conversacional. E a segunda questão é, dado um desses diálogos sintéticos, simular como se o usuário estivesse gerando aquele diálogo sintético, exercitando a interface de banco de dados. Então, é bem mais complicado testar essas ferramentas.